Fala, pessoal, muito bem-vindos, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o horário que você está vendo, o importante é a notícia que a gente vai trazer para vocês, cheio de detalhes e com um bônus especial para quem for aguardando aí até o finalzinho da live, mas logo nesse início eu já vou abordar esse tema principal, que foi atualizado ontem, sobre a questão do pagamento do 13º salário, tá? É importante vocês entenderem que o governo está trabalhando várias frentes de várias situações para que ele possa, dentro daquilo que ele planeja, organiza e espera, ter o resultado que ele deseja, tá? E esse resultado que ele deseja depende de você, que é aposentado, que é pensionista, justamente você que vem sendo esquecido por todos os governos. Numa hora como essa, você se torna essencial. Mas a gente, para entender esses detalhes, a gente precisa saber o que a gente pode, né, dentro de um futuro bem próximo, colocar como moeda de troca, para que você possa ter aquilo que você precisa. Pessoal, a gente está aqui no nosso canal, esperando que você possa, nesse momento, compartilhar o máximo que você puder. Isso aqui é utilidade pública e a gente precisa alcançar o máximo de pessoas. Então, se chegou, tasca o dedão no joinha. E algo muito especial, tá? Eu já vou trazer aqui o nosso convidado, que também vai trazer uma informação importantíssima sobre o segundo tema dessa live. Já vou colocá-lo aqui, está no backstage. É importante que você se inscreva aqui embaixo no canal, tem aí um botão inscrever-se. Eu sei que você está acostumado a me ver, tá? Mas a gente tem canais de apoio, como é o caso do BR Conectado. Então, se você não está inscrito no BR Conectado, a hora de se inscrever é agora. Também no canal Raio X do Direito. Então, gente, não perde chance da gente fortalecer a nossa luta. Quanto mais formos, mais força teremos, tá bom? Isso aí é a nossa frase de efeito. Quanto mais formos, ou seja, quanto maior o número de pessoas voltadas para essa luta, maior o resultado. Deixa eu trazer aqui o nosso querido convidado, que vocês já conhecem muito bem, que vai abordar um tema extremamente importante e, se você conseguir ficar até o finalzinho, você vai entender se você pode ou como você pode buscar algumas coisas que eu tenho certeza que tem a ver com o teu bolso, consequentemente com o teu interesse, tá bom? Você que está aí nesses 4 cantos do Brasil, vem com a gente para essas notícias importantíssimas neste dia que você merece a confirmação do pagamento do 13º. Muito bom dia, boa tarde, no caso aqui especificamente. Isso não é um espelho, isso é uma câmera. Eu estou aproveitando aqui o sábado para poder me pentear, porque a coisa tá tão feia lá em casa, Milton, que nem espelho no banheiro eu tenho para me enxergar. Olha que situação. Eu estou aproveitando aqui, pensei, nossa, eu devo estar todo escangalhado para entrar. E pasme, eu não acordei agora ao meio-dia. Para quem deve estar pensando, no mínimo esse advogado deve estar rico, milionário e deve estar levantando meio-dia. Estou desde as 7 horas da manhã aqui no escritório trabalhando, só que eu não vi que o cabelo, né? Graças a Deus voltou a crescer, ao contrário do Thiago Parigiani, que o cabelo está caindo, né? O meu está crescendo. Uhum. Olha só, pessoal, a gente vai estar replicando, possivelmente, né, esse bate-papo outras vezes em outras redes sociais, tamanha a importância desse tema. E hoje, exatamente nesse período agora de início ainda, né, a gente está acabando o mês de março daqui a pouquinho, então, assim, está esquentando bastante esse tema da antecipação do 13º. Eu já trouxe bastante tempo atrás, né, desde a fala do próprio ministro da Previdência, o Carlos Lupe, qual era o entendimento dele, o que é que ele já tinha feito efetivamente, também, inclusive, a pedido do nosso canal, já que a gente tem sido acompanhado também pelas equipes do governo, porque a gente bate muito tema aqui que é do interesse deles, consequentemente, eles estão de olho na gente. Então, um dos nossos pedidos, né, foi justamente que pudessem antecipar mais uma vez, por uma razão muito óbvia. Até hoje, nenhum dos governos atualizaram absolutamente nenhum benefício que pudesse beneficiar diretamente ou indiretamente o aposentado e o pensionista, que vem aí já há 5 anos tendo a antecipação do 13º. A gente acabou de ter uma virada de ano agora, pessoal. Eu fiz até uma enquete que está aqui no nosso chat, tá? Beleza, Rogério?
Olha, pessoal, eu fiz uma enquete perguntando se, com a liberação do 10º... Ah! Eu tenho que pedir desculpa se o André estiver vendo esta mensagem. Não estava ali no canto porque eu não quis, tá? Isso daqui, na verdade, eu pendurei na parede e o negócio inventou de querer quase cair. Eu tive que tirar da parede porque o furinho, aquele do preguinho, não deu certo, tá? Por isso que ele Cuidado, estava ali. isso é uma obra-prima, não dá para cair, não. Eu até recebi, até agradecer aqui ao André. Ontem ele nos mandou, através do Itamê, a homenagem que ele fez também para a nossa cachorrinha, para a Eva. Foi lindo o quadro da Eva também. E até mandou para a gente um certificado de autenticidade das obras dele. Viu? Isso é muito importante. É Então, verdade. certamente o Rogério vai receber o certificado da obra dele também. Então, pessoal, voltando aqui a essa questão do 13º, a gente sabe da importância desse momento, então eu fiz essa enquete até para a gente ter um termômetro do que você pode fazer. Eu até nem coloquei nas opções ali que você poderia guardar para o final do ano. Tem uma outra enquete no meu perfil do canal Milton Dantunes que eu faço essa pergunta. Mas eu preciso entender hoje o que é que te aflige mais, você que é aposentado, você que é pensionista e que precisa dessa antecipação, no que é que você vai utilizar esse dinheiro? Vai ser para pagar contas atrasadas, basicamente? Vai ser para se alimentar, porque tem gente que não tem nem do que se alimentar? Vai ser para pagar teu aluguel, né, que está entre as contas atrasadas que eu citei agora? Vai ser para medicação, para a tua saúde de um modo em geral? Então, participa dessas enquetes, é importante, porque eu já disse para vocês, todas essas enquetes, elas são publicizadas, eu jogo nas minhas redes e o governo está sempre de olho, então serve de termômetro. Por isso que a gente faz também muito abaixo-assinado, por exemplo, provavelmente eu devo estar abrindo mais 2 abaixo-assinados para a gente juntar a opinião de vocês e apresentar, como a gente fez agora na última ida para Brasília, as mais de 15 mil assinaturas do abaixo-assinado para quem precisa do aumento acima do mínimo, né, através do PL 4434, e também fizemos com a questão da derrubada do veto. Então, é muito importante essa participação de vocês, porque durante muitos anos, vocês foram esquecidos justamente porque vocês não tinham por onde se manifestar. E hoje, graças a Deus, vocês têm aqui o nosso canal para que a gente possa te dar vez e voz. Então, obrigado pela confiança, pela credibilidade, você aí de todo o Brasil, você que está aí fora do Brasil acompanhando a gente também. Deixa o teu joinha, tá? Te inscreve no canal, compartilha, deixa o teu comentário, isso é muito importante. Rogério, a gente vai abordar aqui agora, até porque o segundo assunto do qual você vai basicamente tomar a fala com maior frequência, são algumas decisões judiciais que refletem diretamente na vida daqueles que estão conosco. A gente ainda ontem ou anteontem apresentamos, né, uma decisão que trouxe para uma aposentada de João Pessoa R$ 10.000 de indenização por conta, né, de um desconto indevido de uma seguradora, tá? E a matéria que a gente vai trazer daqui a pouquinho, pessoal, que o Rogério vai detalhar, ele me trouxe mais alguns materiais que eu vou também colocar na tela. Então, se você que é aposentado, pensionista, está aqui com a gente, se você quer acompanhar o passo a passo, né, do que vem acontecendo com o judiciário e como você pode se aproveitar, no melhor sentido da palavra, para tirar o proveito, né, de tudo isso e buscar o teu direito, você está no lugar certo. Eu te aconselho a ficar com a gente até no final. Nesse primeiro momento, eu quero falar sobre 13º salário, que eu sei que é o que acaba trazendo o maior número de pessoas para cá, tá? Então, deixa eu colocar aqui na tela já de imediato para vocês. Isso aqui está fresquinho, foi publicado ontem, acredito, ou foi hoje pela manhã, a gente vai ter certeza agora. Deixa eu só colocar a coisa certa, que eu acho que eu estou compartilhando o negócio errado. Peraí. Eu estou tentando corrigir a câmera aqui, Milton, porque fica um lado do meu rosto, parece o sol, e o outro a lua aqui. Tá um negócio meio estranho, né? Tranquilo. Até a cafeteira de fundo, que horror, né? O advogado não se prepara para live, né? Eu deixei os... Só falta ter uns panos de limpeza ali também. Ó, Vamos lá. pessoal, a matéria está aqui na tela, isso aqui é muito importante. Pode parecer mais uma matéria, mas, por exemplo, olha só, a gente teve no início de março a fala do ministro da Previdência, falando que sim, que ele concordava
com a antecipação do 13º, falando sim que o governo já estava inclinado para isso, trazendo todas as pontuações necessárias para que nos desse a entender sobre a questão dessa aprovação. A gente sabia também que isso acabou sendo empurrado um pouco com a barriga por conta do gargalo da votação do orçamento, que aconteceu dias atrás. E agora, dia 27, está aqui, dia 27 agora de março, tá? 2 dias atrás, uma das pessoas mais importantes, né, dentro do Ministério da Economia, que é o secretário do Tesouro, é ele quem lida ali com os valores, com o que tem, para onde vai cada valor, e ele deu uma entrevista muito importante para um dos sites de maior respeito, né, no tocante à veracidade do que traz como matéria, que foi a G1. Tá? E a matéria diz, olha, o governo deve antecipar, sim, o 13º salário de aposentados e pensionistas, diz o secretário do Tesouro. Tá? É importante a gente sempre ler essas matérias junto com vocês, porque se você passa o olho, basicamente, num texto como esse, você pode não entender nas entrelinhas o que é que eles estão dizendo. Então, nosso papel aqui agora é traduzir, né, junto com o Rogério, que tem o poder jurídico aí em exercício, para a gente entender a mais profunda, né, intenção dessas palavras, tá? Por coincidência, o nome dele é Rogério também, Rogério Seron. Eu gosto desse nome. Acho o nome Rogério, bonito, Neto. né, um nome bonito, forte, né? Eu acho o nome bonito. Eu gosto. O Rogério Seron diz que decisão ainda precisa ser formalizada. E o que é isso? Vamos pegar já essa frase de efeito. A formalização que está faltando acontecer é meramente a assinatura agora do Lula para que o decreto entre em execução, tá? O dinheiro já está separado, a gente já tem essa informação. O pedido já foi formalizado pelo Ministério da Previdência, pela própria equipe econômica com a Haddad, através aqui do secretário Rogério Seron, e a gente já obteve a informação também privilegiada de que essa carta, vamos assim dizer, esse documento, já está exatamente nas mãos do ministro da Casa Civil, que é ali coladinha com a sala da presidência. Vocês sabem que o Lula está em viagem, estava acho que foi no Japão e agora já está caramba, para onde é que ele ia? Outro país ali bem pertinho. Eles viajam tanto que a gente nem sabe onde é que eles estão. Tá rodando por aí, tá? Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que só está faltando essa canetada dele. Mas bora entender alguns detalhes aqui dessa matéria, tá? Essa formalização deve acontecer nos próximos dias, que é com a chegada do Lula, tá? A dúvida agora é sobre a data dos pagamentos. Vocês lembram que na minha última live sobre isso, eu bati o martelo de que seria abril e maio? Bora tentar entender isso aqui, tá? E aqui a matéria fala de abril e maio e junho. Está dentro exatamente do que eu falei para vocês. Bora só ver o que é que eles estão confirmando para a gente trazer mais alguns detalhes. A equipe econômica deve antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas agora em 2025, informou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. A decisão final, entretanto, ainda não foi tomada pela área econômica, que deve se debruçar sobre o tema nos próximos dias. Esse se debruçar, na verdade, cá para nós, né, essa frase aqui, ela não passa de mera encheção de linguiça, tá? Porque o Lula está com a corda no pescoço, popularmente falando, o dinheiro de vocês, né, o dinheiro que é voltado ao pagamento desses benefícios, já está mais do que reservado, eles nem podem mexer nisso, né? Por isso que eu falo, só falta uma canetada que é para dizer, olha, não paga em dezembro, paga agora. Basicamente é isso. Então, não se assustem com essas frases de efeito que colocam, muitas das vezes, em dúvida se vai ou não. Que vai acontecer, nós já temos 100% de certeza, não há dúvida sobre isso. Tá? De acordo com o secretário, ainda há dúvida sobre... tá vendo? A dúvida, na verdade, é sobre qual período será pago o 13º dos aposentados neste ano. Não é mais sobre se vai ser pago. Vai ser pago. O que eles estão na dúvida agora é por conta desse atraso da votação que aconteceu recentemente, do orçamento, que foi aprovado,
e que agora eles precisam correr contra o tempo, já que existe um calendário de fechamento de folha de pagamento da Previdência, tá? Mas ainda há tempo hábil. A folha de pagamento fecha dia 15 de abril, tá certo, pessoal? Aqui tem uma frase do próprio secretário. Há uma dúvida, segundo ele, se os valores serão pagos em maio e junho, como aconteceu em 2023, ou em abril e maio, como foi feito no ano passado. Pagamento, né, deve ficar entre uma dessas duas janelas, declarou. Então, de imediato aqui, eu já vou bater o martelo para você. Como eu já havia dito, presta atenção, você que é assalariado, e presta atenção, você que recebe acima do mínimo. Digamos que eles batam o martelo, tá? Para que o pagamento seja feito agora em abril e maio. Presta atenção, você é assalariado, é quem recebe primeiro. Então, se a primeira parcela fechar para abril, você vai receber a primeira entre o dia 25 de abril, você é assalariado, e o início de maio. E a segunda parcela você vai receber entre 25 de maio e o início de junho. Esse será o calendário, se for confirmado, abril e maio para quem é assalariado. Presta muita atenção, tá? Nesse mesmo calendário, se você recebe acima do mínimo, você receberia da seguinte forma: todo pagamento para quem recebe acima do mínimo começa no início dos meses. Então, de acordo com este calendário, você receberia, você acima do mínimo, a primeira no início de maio e a segunda parcela no início de junho. Fechado esse entendimento, seria o calendário de abril e maio. Agora tá bom, Milton. E se eles não fecharem abril e maio? Aí a gente vai para maio e junho, que ficaria da seguinte forma: se fechar o calendário maio e junho, os assalariados recebem entre 25 de maio a primeira parcela e a segunda, 25 de junho, assalariados. E se você recebe acima do mínimo, nesta formatação aqui, que pode acontecer a partir de maio, você receberia a primeira parcela início de junho e a segunda parcela início de julho, para os que recebem acima do mínimo. Então, dentro do que ele está trazendo aqui, pessoal, não há mais nenhuma dúvida que o 13º, sim, vai ser antecipado. E agora, a única dúvida, que graças a Deus eu torço para que seja agora, já em abril, é se você recebe abril e maio ou maio e junho, tá? Ficou bem claro aqui pelo secretário. Pelo cronograma tradicional, os valores seriam depositados somente lá em dezembro, é o que ele quer dizer, tá? Mas a gente já sabe que há 5 anos isso não acontece. Uhum. Se formalizada a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas, precisa de um ato legal, que é o decreto presidencial, como eu já havia dito aqui para vocês. Terão direito a esse abono pessoas que, em 2025, tenham recebido algum auxílio de incapacidade temporária, como auxílio-doença, aposentadorias, pensões por morte, auxílios reclusão e da Previdência Social. Tá? São essas pessoas que têm direito ao 13º, ele quer dizer isso. O governo não informou ainda quantas pessoas podem ser beneficiadas, mas aí eu já tenho um número bem aproximado. Mais de 30 milhões de pessoas seguramente recebem, tá? Entre 30 e 35 milhões, já que fora desse calendário aqui vai ficar apenas o pessoal do BPC, já que o BPC ainda não tem direito a 13º salário, tá? Uhum. Ah, BID. Não vale nada esse carro aqui, Milton. Diz pro pessoal não sério? comprar esse carro. Esse carro é um horror. Mais de 80 bilhões pagos em fevereiro, tá? O INSS pagou 40 milhões de benefícios, que totalizou aí 82,2 bi. Isso significa, pessoal, que com a antecipação do 13º, a economia vai ter uma injeção de 80 bilhões de reais para movimentar a própria economia. Então, quando eu falo para vocês que o governo tem interesse de fazer essa antecipação e vai fazer, meramente não é por fazer favor a você, não. Ele está pensando primeiro nele mesmo, tá?
na movimentação que a própria economia vai ter, já que a maioria de vocês, de acordo com a própria enquete que vocês estão fazendo, não recebe dinheiro para guardar. Um ou outro aposentado pode guardar para o final do ano, mas 99% de vocês estão com a corda no pescoço e vão utilizar agora, imediatamente. O Exato. desespero das pessoas me mandando mensagem aqui a toda hora, de SMS, ao que você imaginar, só falta mensagem de fumaça, mas o resto eu recebo toda hora, querendo saber a data. E é disso que eu estou falando com vocês agora, pessoal, tá? Olha só, Rogério, segundo o governo, 28,5 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 70% do total dos aposentados e pensionistas recebe somente um salário mínimo, Rogério. Exato. Quase 30 milhões dessas pessoas Uhum. recebem um único salário. É muita Outros, gente. né, No, outros no, 12,2 milhões são aqueles que recebem acima do piso nacional, quantias aí, né, acima de R$ 1.518, tá, pessoal? Então, deixa eu só voltar aqui para vocês, para a gente ratificar esse entendimento. Bora lá por pontos, você que está chegando na nossa live agora. Estamos falando sobre a antecipação do 13º para 2025. Já havia sido confirmado pelo ministro da Previdência, já havia sido confirmado pelo secretário-geral de Previdência, já havia sido batido o martelo pela própria equipe mais próxima do governo, e agora, com esse ok do secretário do Tesouro, a gente não tem mais nenhuma dúvida. Tanto é que ele traz para vocês apenas uma única dúvida: vai ser abril e maio ou maio e junho? Isso aí a gente vai saber, sabe até quando? Estamos hoje no dia 29 de março, a gente vai saber disso, pessoal, em meados da próxima semana já. O Lula já vai estar de volta, e aí a gente já vai saber exatamente a data da assinatura para que eles batam o martelo. Eu vou torcer para que seja antes do dia 15, tá? Um dos gargalos também que está segurando um pouco isso, Rogério, é o prazo que o governo tem, no caso o presidente da República, para sancionar o próprio orçamento que foi aprovado agora, tá? Então, ainda está é. dentro do prazo. Acredito que ele deva assinar até o dia 15 e, consequentemente, essa folha roda com tempo hábil ainda para o mês de abril e maio, gente. Bora torcer para isso, tá bom? Eu vou dar uma dica para vocês. Vai na rede social do presidente Lula, vai lá na rede social dele que está viajando agora, mas tem gente acompanhando as redes sociais. E coloca lá, Uhum. você aposentado e pensionista, Lula, antecipa o 13º para abril e maio, é urgente, eu preciso. Deixa lá a tua mensagem para o presidente, pessoal. Eu te garanto que isso não vai ser ignorado, não, tá? Toda a informação, toda a cobrança é levada em consideração, mas para isso você precisa cobrar, você precisa chamar essa atenção, tá bom? Muito importante. Deixa eu É colocar aqui muita, alguns comentários de vocês. Fala aí, Rogério. é muita gente, né? É muita gente a ser beneficiada, é muito dinheiro a ser injetado no mercado. Aquelas pessoas aí que têm conta em banco, tem que tomar um cuidado agora, né? Porque, assim, é um dinheiro, é um 13º, é um dinheiro extra que consta à disposição do idoso, do pensionista, do aposentado, e esse dinheiro tem que ter um certo cuidado. Se você está devendo no banco, se você está devendo naquele banco, tem que cuidar. Porque assim, se está sempre rapelando a conta, e Uhum. aí entra um dinheiro desses, ó, check. Até provar depois que não pode penhorar e não pode penhorar esses valores de conta, o idoso e o pensionista não pode ter valores penhorados, o banco já foi lá e tirou de cheque especial alguma coisa. Então, o máximo cuidado, né? Quem tem dinheiro em conta aí, monitora. Se tiver que botar o dinheiro em uma outra conta, ponha, né? Mas monitora para não perder, né? Porque já não é a primeira vez que acontece aí da gente fazer depósitos de Pix aí para cliente e daqui a pouco, Rogério, depositou o dinheiro lá, o banco me tomou tudo. Verdade. Por quê? Então a gente já sempre pergunta para o cliente, ó, quer que eu deposito numa outra conta? A gente tem feito isso na conta do marido, na conta de outras pessoas aí, para Uhum. facilitar. Então, cuidado, né? Cuidado, porque da mesma forma que entra essa galera aí, começa a entrar a galera dos consignados, a galera dos bancos está em cima para fazer você aí cair no erro de fazer mais Sem dúvida. empréstimo, né? É uma oportunidade de ouro aí para algumas pessoas, se tem algumas broncas maiores, até uma Uhum. proposta para fazer a quitação daquilo dali e se Exato. livrar de uma dívida ou outra, né?
Eu quero até agradecer o Valdir que me lembrou. O Lula está no Vietnã agora, tá, gente? Mas fazendo o que lá, Milton? Vai querer comer macarrão nesse miojo? O que que vai fazer Foi, no Vietnã? foi vender nossa carne, a carne brasileira. Barbaridade. Ô, Não tem pessoal, tanta, não tem fala para tanta mim aí, carne assim. fala para mim, por favor, de que lugarzinho do Brasil você está acompanhando a gente e fala também para que você vai usar, como que você vai usar o seu dinheiro. Tá? Algumas pessoas estão dizendo aqui, vou comprar TV, vou pagar conta. Fala para mim como é que você vai utilizar o valor da antecipação do 13º. Eu já deixo uma dica, tá? Usa, gente, realmente para você se livrar de um problema. Tá com dívida muito atrasada, dá para pagar essa dívida? Paga a dívida, tá? Ah, Milton, não sei se eu pago a dívida ou se eu me alimento. Prioridade, vai se alimentar, tá? Oh, Então, você é quem vai fazer o seu juízo de prioridade. Mas a minha dica aqui, dica até importante que eu dou, muitas dicas, né? Ô, Enaira, coloca aí o link do nosso livro, Enaira. Ó, gente, eu fiz esse livro aqui, né? Como ficar livre das dívidas e ser feliz. Esse livro aqui, ele foi baseado nas histórias de vocês. Eu escutei, ó, aqui, ó, tá recheado de história, gente. E, baseado nessas histórias, eu fiz esse livro, e nesse livro eu dou dicas maravilhosas, bem simples, uma linguagem para você entender como você pode, nesse momento, por exemplo, agora, vai receber o 13º, poxa, não sei o que é que eu faço, tem tanta coisa para eu fazer e o dinheiro é tão pouco. Gente, deixa eu dar uma dica de ouro. Compra esse livro para você. Não vai servir só para agora, não. Vai servir para você, para sua família, para o resto da vida. Muita gente me falou, Milton, eu coloquei em prática tudo que você falou e já começou a dar diferença realmente positiva no meu salário, nas minhas contas. Porque, pessoal, se você não souber administrar o pouco, você nunca vai saber administrar o muito. Então, eu vou pedir para que a Naira coloque o link para você adquirir esse livro aqui. Ó, é baratinho, você vai ajudar o canal, você vai se ajudar e você vai também, acima de qualquer coisa, ter a sensação de que você agora tem poder sobre o controle necessário das suas finanças, tá, gente? Faz isso, é muito importante. Eu também vou deixar o link desse livro, pessoal, fixado aqui nos comentários dessa live, tá? Para você poder adquirir dentro da nossa descrição. O tema que o Rogério vai abordar daqui a pouquinho, né? Eu já vou trazer isso logo agora, tem a ver com finanças também. Porque o maior problema do nosso público roda, roda, roda e é na falta de dinheiro. É é. buscar empréstimo para, sabe, para tentar livrar-se de outro empréstimo. Não bastasse isso, você às vezes está tentando se livrar de um empréstimo que você nem fez. Um banco foi lá e fez no teu nome, você nem viu a cor desse dinheiro, mas a conta, o prejuízo ficou para você. Então, veja só, Achei. a gente está trazendo num dia só, num momento só, a possibilidade de você receber a notícia de que vai receber o seu 13º antecipado e, ao mesmo tempo, te trazendo dicas, orientações que vão fazer você buscar o seu direito. Então, Rogério, bora falar sobre essa situação. Primeiro, eu vou trazer para você, Rogério, aqui, o que é que Bora. a condenação que acabou de acontecer com o Banco Safra, e a partir daí eu vou colocar também, de acordo com a tua fala, aqueles materiais que você me mandou para a gente fazendo uma costura. E você que está aqui comigo agora, tá? Se você realmente se preocupa com o seu bolso, eu acho que você não vai sair dessa live sem você entender o que está acontecendo, para não ficar no campo apenas da reclamação. E aí, a partir de então, a gente também te dá um caminho para que você possa se socorrer com a nossa equipe Raio-X do Direito, que tem todo um suporte para te ajudar em toda e qualquer situação de prejuízo dada por banco, por financeira. Você não está sozinho, tá bom? Rogério, só mais um segundinho para eu agradecer ao meu querido Arilton Costa, que se tornou membro aqui do canal. Minha gratidão eterna a você, meu amigo, e todos vocês que puderem se inscrever no canal. Quanto mais gente tiver unida, pessoal, mais forte a gente é, tá? Se você pode contribuir, tem um QR Code aqui do ladinho ali da cabeça do Rogério. Se você pode se tornar membro, participando mensalmente, pagando ali um valor de R$ 7,99, pessoal, todo mês, para manter esse canal aqui no ar. Eu te agradeço demais. Obrigado, Arilton, que Deus te abençoe, meu amigo. Bora Ô lá, Milton, Rogério.
Fala aí, Milton, querido. a Ismone colocou ali, ó, pagar IPTU e IPVA. Pessoal, idoso, dependendo da cidade que você mora, o idoso tem isenção de IPTU. Você aí, isso varia de legislação de decreto municipal. Tem idoso que tem gente em estados, vários estados do Brasil aí, que tem municípios que têm decreto de municipalidade prevendo isenção e outros, dependendo do município, dependendo, tem isenção, tem uma amortização de 50% no valor do IPTU. Então aí, ó, quem está vendo a live ou vai ver depois a live, isenção de IPTU. Tá? Fiquem espertos, dá uma olhada no município, vê se tem, pesquisa no Google, a prefeitura de Ananindeua, dá uma olhada. Isenção, imposto de renda para idosos no meu município. Paraná, Paraná. Dá uma olhada, que a Ismone colocou um negócio aqui que a gente já bateu nisso há algum tempo, mas 5 pessoas vieram fazer contato. O amigo tem 400 mil pessoas, 5 vieram fazer contato. Como é que eu faço para ter isenção de IPTU? Né? Então, assim, não dá para comer mosca. Tem muito direito de idoso que a gente está batendo aqui em cima, que é uma forma da gente falar isso de forma carinhosa. A gente não está xingando você, pelo amor de Deus. Mas fique esperto, tá? Então, quem tiver IPTU aí, que tá a dívida de IPTU, dá uma conferida se no município não tem isenção, porque tem prazos para pedir essa isenção lá. O Rogério falou algo importante, pessoal. Quando se trata de IPTU e aquela taxazinha lá que é cobrado junto com ele, que é a taxa de limpeza, tá, urbana, Uhum. tem regra para cada município, tá? Não é nem para o estado, é o município. Cada cidade, cada prefeito coloca, impõe ali se isenta, se não isenta, e quando isenta, eles ainda limitam, né? Colocam algumas barreiras. Por exemplo, só vai ser isento o aposentado ou pensionista que ganhar até X, tá? É, Então, eles colocam todos os limitantes para que você possa fragilizar esse direito, tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso. tem Pessoal, que olha fazer o. só. Uhum. Enaira, obrigado aí pelo link. Pessoal, a Enaira colocou o link do livro, tá? Tá rodando aí, então se você puder, compre esse livro, parcela, é baratinho, R$ 49,90. Você parcela, paga aqui, nem sente. E o resultado na tua vida, eu te garanto que vai fazer toda a diferença. Eu duvido, olha, eu desafio você ler esse livro, colocar em prática, e se ele não te der um resultado, eu te devolvo em dobro o seu dinheiro, tá? Leia o livro todo, coloque em prática durante algum tempo. Pode vir até mim, Milton, eu li o livro, coloquei em prática, que eu vou conversar com você e vou ver se você realmente não errou na prática dele. Se você colocou tudo certinho, eu te devolvo em dobro o valor desse livro. Pode ter certeza. Eu quero até agradecer a alguém aqui que comentou, a Margarida. Ó, Margarida, ela comentou também aqui, eu coloquei só o comentário errado. Tá aqui. A Margarida falou sobre o livro. Ó. É muito bom, ainda não terminei de ler, mas estou gostando bastante. Vou indicar para outras pessoas. Pessoal, eu fiz baseado na história de vocês, nos depoimentos de vocês. Então, eu criei um passo a passo para vocês entenderem o que ali te aflige mais e como é que você pode consertar o erro, tá bom? Então, bora lá. Rogério, eu vou colocar de imediato aqui. Vamos. Eu vou até deixar um banner aqui, pessoal. Você que está com esses problemas que a gente vai começar a trazer a partir de agora, eu vou deixar o contato da equipe do Raio X do Direito aqui na tela, tá? Então, se você é alguém que está sofrendo com descontos de RMC, com descontos de seguradoras, descontando lá no teu extrato de pagamento, além daquelas outras empresas associativas que descontam no teu extrato de pagamento previdenciário, gente, são muitas formas de golpear vocês, tá? Muitas. Então, presta atenção. A partir de agora, a gente vai trazer notícias importantes que têm a ver com os resultados do que a gente tem feito por vocês, dando visibilidade para essa forma absurda de se roubar o aposentado. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, tá? Estava respondendo uma pessoa aqui, tá? Beleza. Ó, a Maria das Graças Alves, tá? Doutor Rogério, meu pai faleceu no IPTU,
mas o IPTU estava no nome dele. Agora eu moro na casa dele, eu tenho que pagar IPTU, não é? Sim, sim, sim. O IPTU é o imposto que vai junto com a casa. Então, assim, não tem a pessoa que reside ali, né? Tem o dever de fazer o pagamento. Eu estou simplificando, tem muito mais detalhes aí, mas eu estou só simplificando que é um imposto que deve ser organizado com relação a quem estiver morando, tá? Só Uhum. para quem tiver alguma outra dúvida, pode mandar aí que a gente vai respondendo quando puder. Dale, Milton, desculpa. Bora lá. Rogério, eu trouxe essa matéria aqui que ela fala sobre o PROCON, tá? Daí a importância que a gente tem dado de orientação a vocês, pessoal, de antes de mover qualquer ação judicial, antes de procurar qualquer escritório de apoio jurídico, você tem que já de maneira administrativa ter tentado resolver a sua demanda. E Uhum. o PROCON é o primeiro órgão, eu prefiro sempre o PROCON estadual, tá? É sempre o primeiro órgão que você busca para fazer uma reclamação sobre algo de errado que, por exemplo, um banco ou uma financeira está fazendo com você. Sobre outros temas também, mas o nosso tema aqui basicamente é essas empresas que lidam com a parte de finanças que estão afetando a vida de vocês de maneira errada. E aqui, ó, o PROCON multa o Banco Safra, que é um dos maiores bancos mais requintados, tá? Do Uhum. mundo, não é nem do Brasil, tá? O Banco Safra foi multado. Essa multa, na verdade, é até uma mixaria perto do que ele vale, mas já é um Isso sinal, daí. né? Multou em 2,7 milhões por causa de consignados. Bora entender isso junto? Para Uhum. o órgão de defesa do consumidor, isso aqui foi lá em Minas Gerais, tá? Problemas com esses empréstimos são recorrentes e afetam os aposentados e os pensionistas. Bora ler a matéria para você entender. O Banco Safra foi multado em 2,7 milhões de reais pelo Procon do Estado de Minas por supostas irregularidades na concessão de empréstimos consignados. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, houve casos em que os créditos foram concedidos sem a autorização prévia do aposentado ou do pensionista, pessoal. Isso é um crime, porque além de você estar tendo um empréstimo que você não fez, que você não solicitou, esse empréstimo muitas das vezes nem foi para a tua conta, mas a cobrança está sendo feita, que é o pior, tá? Quando você faz um empréstimo consciente é uma coisa, mas imagina só, o banco mete a mão, pega as tuas informações, faz o empréstimo, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro e você fica com a dívida e o prejuízo. É disso que eu estou falando. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, responsável pelo PROCON no Estado, informou que a multa foi aplicada com base na lei do superendividamento. Ela define como ilegal qualquer pressão ou assédio exercido, pelos bancos para a contratação de serviços ou produtos, especialmente quando a vítima for uma pessoa idosa, analfabeta ou estiver em situação de vulnerabilidade. Eu vou pegar um ganchinho aqui, Rogério, já que era a tua opinião. Aqui É. ele diz o seguinte, pessoal, olha só. Ela define como ilegal qualquer pressão ou assédio exercido pelos bancos para a contratação de serviços ou produtos. Do que eu estou falando? O Rogério vai me ajudar. Você vai no banco Uhum. e muitas das vezes o gerente ou o atendente, eles vivem de vender serviços e produtos, tá? E aí você acaba comprando à força ou na base da chantagem, tipo assim, olha, senhor, olha, senhora, se a senhora não fizer aqui essa, caramba, aquele contrato, Rogério, que você tem os Contrato, sorteios, contrato de adesão, né? Você é, faz um aquele, contrato de adesão. e aquele sorteiozinho para você ganhar não sei o quê, pela, Pela loteria, pela você vai, loteria. você vai ganhando o PIC, né? É, É o antigo PIC. muda de nome de banco para banco, mas o que eu quero dizer é que eles vão fazer você Uhum. assinar serviços que você não quer, seguros que você não precisa ou também não quer, enfim, tudo isso é cobrado indevidamente de você, seja no seu extrato de pagamento ou no seu extrato bancário. Então, se você É. identificar essas cobranças, ó, o telefone está aqui embaixo. Milton, olha,
Acabei de ver aqui no meu extrato do meu banco que tem um seguro aqui que eu estou pagando. Não sei nem do que se trata, eu não autorizei isso. Fala com a gente, que a gente direciona você para o raio-x do direito, que é a nossa equipe, ó, que está, sabe, se lambendo para lutar por você. Então, baseado nisso aqui, gente, deixa eu ver o que é que diz mais aqui a matéria. O caso teve início com o relato de um consumidor, que deve ser aposentado, onde ele afirmou que o Banco Safra havia realizado uma operação de consignado sem o seu consentimento prévio. A essa reclamação soma-se inúmeras queixas semelhantes registradas na plataforma do Reclame Aqui, tá? E também na página do próprio Consumidor Gov, que são as páginas que a gente orienta você aqui a reclamar. Isso aí foi informado pelo Ministério Público, Rogério. Uma empresa fez um empréstimo consignado em minha conta de aposentadoria do INSS sem qualquer tipo de solicitação da minha parte. Não conheço esse referido banco, não solicitei qualquer tipo de empréstimo, seja pessoalmente, por meio eletrônico ou por telefone, e não assinei nenhum contrato solicitado por crédito. Esse tipo de atitude é uma extrema falta de respeito, se trata de um crime, relatou o consumidor ao PROCON, que não teve seus dados revelados em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Fala para a gente, Rogério. Ai, vamos lá, meu comentário jovem do sábado, né, Milton? Deixa eu até ver aqui para pegar todo o meu rostinho aqui, né? Para começar, né? Para começar, nesse Brasil, né, ninguém age sozinho. Então, o agente bancário, ele bate metas. O agente bancário, funcionário do banco, até o estagiário do banco tem que bater meta. Tem que fazer contratações forçadas, tem que introduzir seguros e serviços, porque ele tem meta. Ele vai lá clicando no computadorzinho dele, o gerente dele disse o seguinte: o José das Tantas, o senhor tem um mês, tem 30 dias, e o senhor tem uma meta de fazer aí 500 mil reais em serviços e produtos do banco. Não me interessa como que o senhor vai fazer isso. Só que o senhor vai ter que fazer essa jogada. Então, o senhor vai ter que fazer esse procedimento relacionado aí à cobrança e à bateção de metas, e você que se vire. O que ele sai fazendo? Ele olha nas contas mais tranquilas e olha nas contas que são relacionadas aos idosos, que muitas vezes até forem se dar conta do negócio, já descambou, já foi, já tem ali 10, 15 reais por mês que você aí estava resolvendo a sua vida, podendo comprar uma comida e o banco está ali tomando dinheiro. Por isso que eu tenho muito cuidado com funcionário de banco. Porque é o gerente, é os funcionários, são os bancários. Esse pessoal tem ligação com o escritório de advocacia. A gente sabe onde é que entra a festa, tá? Esses escritórios de advocacia estão acostumados a fazer captação de dados. Eles têm toda uma jogada em si para fazer o favorecimento para outras associações. Então, assim, hoje o banco, a pessoa que trabalha em banco tem o melhor negócio do mundo, tá? Se ela sabe gerenciar conta, dinheiro, acessos, telefones, acesso a banco de dados internos, você tem aí a faca e o queijo na mão. Então, não é incomum, por exemplo, que pessoas trabalhem em banco e tenham parcerias com advogados privados na rua. Isso daí o Ministério Público já está sabendo e vai investigar. Outra coisa que me choca nessa notícia, Milton, para nossas 90 pessoas que estão nos assistindo, tá? As jogadas que envolvem o Ministério Público e também relacionadas ao PROCON é o que a gente está falando de Minas Gerais. Não está valendo a pena ajuizar ações em Minas Gerais, porque os juízes trancam os processos de toda a forma possível e impossível, tá? Você tem aí toda uma disponibilidade que o consumidor tem de procurar o PROCON, mas o interesse está muito claro. Para introduzir um pouco do assunto, Milton, do Banco Safra, eu vou fazer um adendo, tá? O PROCON de Minas Gerais está vinculado ao Ministério Público. Eu não acho isso correto. E, inclusive, colocaria o Ministério Público de Minas Gerais numa situação que há muito tempo já deveria estar investigando as associações de seguradoras e etc. Porque se o PROCON está ali recebendo as reclamações, você tem ali toda uma disponibilidade. O Ministério Público sabe que esses bancos, associações e seguradoras, essas coisas de idoso, tudo aí,
É tudo um problema atrás do outro. Por que que o Ministério Público não investiga a prática de estelionato, uso de documento falso, falsificação de documento particular, falsificação de documento público, crime contra o consumidor e crime contra o idoso, de violência financeira contra o idoso? Isso é crime, a violência financeira contra o idoso é um delito previsto no Estatuto do Idoso. Ah, mas não sei o quê, como que eu vou fazer os procedimentos, não sei o quê. Ministério Público se vira, eu não estou nem aí. Como que vocês vão fazer? Por quê? Se o juiz obriga o consumidor a buscar o PROCON e o Ministério Público é o dono do PROCON, a que título que não se investiga a fase criminal disso? Agora aí se colocou o Safra. Para quem pesquisar aí nas redes sociais, coloca aí Justiça de Minas Gerais pede bloqueio do Banco C6, proibindo o Banco C6 de fazer empréstimos. Tem muita notícia já do estado de Minas Gerais que está há bastante tempo já ali cozinhando e tal, e é muito por causa desse motivo é o que o Ministério Público vem fazendo para Uhum. organizar as documentações. Tá? Você precisa fazer PROCON, você precisa fazer isso, você precisa... Tá, beleza. Você vai pegar o Safra e dizer para o Safra assim, ó, Safra, eu não assinei documento nenhum. Ah, não, você assinou o documento sim. Você assinou tal documento que o documento está aqui previsto. Milton, de que adianta a porcaria do PROCON se você não soluciona o problema do cliente? O PROCON é quando você tem a geladeira queimada, ou você comprou um micro-ondas nas Casas Bahia lá, ele veio queimado. E para isso que serve o PROCON. PROCON sendo... Só, só um pouquinho, estou em live. Espera um pouquinho que a minha esposa decidiu bater agora no meio da live. Só um pouquinho. Espera aí, pessoal. Beleza. Então, pessoal, o que o Rogério está trazendo para a Live, pô. gente é extremamente importante que você entenda que a única forma de você realmente ter o seu direito colocado em prática é você entendendo como é que é esse mecanismo, como é que ele funciona. Então, o Rogério está trazendo para você, ó, o envolvimento do PROCON ligado diretamente ao Ministério Público ou vice-versa, né? Porque, na verdade, o Ministério Público ele tem que ter uma abrangência muito maior do que ele tem que fazer, não só voltado ao Exato. PROCON. Aí a gente pergunta, por que o estado de Minas Gerais é um dos estados que a gente citou aqui essa semana, dos mais Exato. difíceis de terem os processos andando como deveria? Tem alguma coisa errada, tá? Claro. É o que acontece com Minas Gerais, Sergipe, Santa Catarina, Paraná. O que é que esses estados têm? O que é que o judiciário lá tem de diferente que não entende que o aposentado é hipossuficiente e que está sendo golpeado por essas empresas bilionárias e é o aposentado quem tem sofrido ainda mais com as ações daqueles que deveriam protegê-los, que na prática é o que está acontecendo. Milton, eu quero que todos os nossos clientes, e a gente sabe que tem muita gente que ficou muito triste com as notícias que a gente falou. Pô, vocês ficaram aí 2 meses com os documentos e não vão dar andamento. Não, não vai se dar andamento pelo escritório de advocacia. Você vai ter que fazer o procedimento pelo PROCON, que eles estão exigindo, que é o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais falou o seguinte: Ministério Público, agora você é o dono do PROCON, você é o coordenador do PROCON, você que se vire. Então, todo mundo que teve problemas em Minas Gerais tem que procurar o PROCON e depois sai do PROCON e vai lá no Ministério Público. Se eles querem assumir essa responsabilidade de ser os manda-chuvas das ações coletivas que fazem a água ferver no copo, agora vocês se virem com a população idosa, com o pensionista, com o idoso que está sendo feito de idiota por esses bancos. 2 milhões. Milton, pega ele, o Safra que enfia esses 2 milhões, sabe aonde? Que 2 milhões, cara? Eu quero indenização de 10 mil reais para cada um que teve desconto indevido, devolução dos valores. Eu tenho um caso do Rio Grande do Sul, infelizmente eu acho que ele não deve estar assistindo essa live hoje. Nós entramos com uma ação que o Banco Safra estava descontando já há 48 meses um empréstimo que ele sequer sabia que existia. Eu pedi a indenização em dobro, danos morais, restituição e ofício ao Ministério Público. É óbvio que não foi, porque o juiz está se lixando para o Ministério Público. E sabe o que o Ministério Público vai fazer? Ele vai dizer assim,
estou aqui no meu quentinho, não estou me incomodando, eu que faço um parecerzinho lá, com não sei o quê. Não é o tipo de atitude que você, promotor responsável pelo direito do consumidor, tenha que ter. Você tem que entrar com 200 ações coletivas pelo seu estado para favorecer o idoso. Ah, mas é a Ambec. Tem alguma ação coletiva do Ministério Público contra a Ambec? Sabendo que ela tem correlação com a Benfix, com a Sebap, com a Unsbras? Não tem nada. E aí entra um procedimento da Justiça de Minas Gerais. Olha aí, olha, mas deu eco, Vitor. Deu eco? Entrou uma ligação aqui, mas eu já rejeitei. Não, tudo bem. Não, é só para dizer. Então, você aí que está com problema em Minas Gerais, procure o PROCON para resolver parte do seu problema, mas também saia de lá e vai no Ministério Público. Eu fiquei sabendo numa live que o Ministério Público é um dos coordenadores das atividades do PROCON de Minas Gerais. Eu vou lá na promotoria do idoso e vou pedir: olha, investiguem o que está acontecendo no meu processo, porque fizeram uma assinatura falsa, disseram que eu gravei um áudio, seja para contratar empréstimo consignado, seja para contratar um empréstimo normal, seja para fazer uma associação, que eles estão dizendo que o idoso gravou áudio, que aquilo dali, me desculpa, mas é uma manipulação absurda do direito de Total, voz, né? ridículo. Não. E aí fica numa situação que o promotor de justiça vai fazer o quê? Olha, é nesse ponto, Milton, que eu dou meus parabéns para o Ministério Público da Paraíba. Porque, pelo menos aí no Brasil, é o único que está fazendo alguma coisa em prol do idoso. É o único. No Sul, ninguém está fazendo nada. E aí, entra-se com uma estratégia totalmente aberta de, se chegar alguém aqui, a gente coordena. E o princípio de fiscalização desses bancos, dessas associações todas. Olha aí, ó. Olha o que está acontecendo aí. O Milton acabou de colocar na tela o negócio. Amor, você quer participar da live? Tá, beleza. Ó, acordo assinado no Procon Minas Gerais põe fim a uma demanda coletiva em face do Banco C6. Para quem tem banco C6, infelizmente aqui é pouca gente que tem banco C6. Aham. Mas que o Banco C6 ele é muito mais ligado àquelas pessoas que não tinham crédito uma época, que tinham aquele cartão do Banco C6, que podia fazer. É o que depois entrou no Nubank, Banco Inter, esse monte de outro banco aí que entra para fazer bancos eletrônicos, né? Que não tem Na, sede. na prática, esse acordo aqui tratou-se exatamente de quê, Rogério? Isso daqui foi um acordo coletivo que é o seguinte: o Banco C6 ele estava fazendo a torto e direito empréstimo consignado para todo mundo que chegava lá. E aí as franqueadas, principalmente essas que são relacionadas aí para fazer com o banco BMG e tudo mais, viram que havia certas facilitações do banco C6 para empréstimos. Resumo da ópera: 99% dos processos que eu peguei do banco C6 aqui no escritório não tinha assinatura. Eles tiveram a cara de pau de juntar um contrato num processo dizendo que, tudo bem, esse é o contrato que eu tenho. Tá, mas está assinado? Nem assinado estava, Milton. E o dinheiro, para variar, é óbvio que não entrou, foi o que tu falou no início da live. Não Uhum. entrou o dinheiro para o cliente, esse dinheiro entrou para uma outra pessoa. Ou eles disseram que foi sacado na boca do caixa do banco. Por isso que eu digo, sempre tem agente bancário envolvido com mutreta. Sempre tem o atendente do banco, o caixa do banco, o gerente do banco, e ele tem que monitorar quem? As contas que não vão lá, o idoso que não vai no banco, aquele idoso que, eu vou a cada 5 meses eu vou no banco. É o prato cheio para o gerente. E aí volta a frisar: agente financeiro com gente ligada a escritório de advocacia na rua, que é o que acaba acontecendo na prática, a gente sabe como é que funciona. No Sul teve uma quadrilha que foi desmantelada por conta disso. É gente ligada a banco e financeira, ligada a gente que tem escritório de advocacia e dá os problemas que a gente tem visto. Olha, é uma atrás da outra, Milton. Não é brinquedo, não, viu? Não é brinquedo. E Ah, aí foi isso aí, né? eu lembro dessa situação do C6, houve uma explosão disso também muito grande na época da própria pandemia. Foi quando o C6 apareceu, assim, se destacou, e realmente, até para angariar a clientela, né, ele fez isso. O Banco C6 era campeão de reclamação do Procon uma época.
mas campeão, e não dava uma solução para ninguém, porque o que ele vai dizer? Não está assinado. E aí entra a tal da litigância predatória Uhum. reversa, porque é o banco que está dando causa para o advogado entrar com o negócio na justiça. Tu imagina o nível de incapacidade de gerenciamento de dados baixa, é todo tipo de problema com a LGPD, todo tipo de problema com proteção de dados do consumidor. O Banco C6 vendeu muita coisa por aí, vendeu muito dados, e o grande problema é que a gente tem somado a isso uma certa inexatidão de fiscalização do INSS, e o INSS simplesmente faz o que bem entende, não olha a documentação. Então, assim, ó, é um círculo que eles todos se merecem, né? E o Ministério Público, cadê? Cadê a atuação do Ministério Público dos outros estados? Né? Ô, Isso ô, fica ô, uma Rogério, situação. aí nessa situação do Ministério Público de Minas Gerais estar envolvido diretamente com o Procon, tu até havia me mandado aqui uma decisão do TJ de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que decide pela constitucionalidade da transferência do Procon de Minas Gerais para a estrutura do Ministério Público de Minas Gerais. É isso? É isso aí. Quem que está coordenando a Procuradoria, né? Quem que está coordenando o Ministério Público de Minas Gerais? Não tem. Como que um promotor de justiça ou um grupo de 4, 5 promotores de justiça vai coordenar tanto problema que tem no Procon? Uhum. E outra, eles vão chegar lá e vão dizer assim, ó, Banco Safra, Banco C6 ou outros bancos, devolvam o dinheiro do consumidor. O banco vai dizer assim, ó, não vou devolver, o consumidor que entre na justiça, porque o que eu vou fazer aqui no Procon? Vou te devolver um dinheiro? Vou te dar uma indenização? Inclusive, eu acho bem estranho esses 2.700.000 para onde que vai, né? É De porque multa. devolvido para o público, porque não vai ser, né? É, aquela senhorinha que teve lá 50 meses da conta roubada dela, que foi se dar conta agora, essa daí não vai receber nada. Por isso que eu digo, tem atuação que é água de salsicha, não serve para nada. Pessoal, os casos são sérios, não é à toa que eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês com o Rogério, porque a gente atende o Brasil todo, tá? A gente atende com as informações que a gente traz, com as orientações que a gente traz, e é muito importante você entender onde você se encaixa nessa situação, ainda que não seja você, mas certamente alguém da tua família está sendo afetado por isso. Então, abre o olho, tá, pessoal? Se liga no que está acontecendo. A gente não se cansa de trazer para vocês e vamos repetir quantas vezes forem necessárias, tá? A gente tem colocado a nossa equipe jurídica à disposição para sanar dúvidas, para dar orientação. Se você não quiser, procura um advogado da tua confiança aí perto de você. Mas se não tem, e muitas das vezes as pessoas procuram alguns profissionais que não têm experiência, só têm curiosidade e perde-se tempo e muitas das vezes até dinheiro, tá? Então, se quer procurar uma equipe que está qualificada já com os temas que a gente aborda aqui, procura a equipe Raio-X de Direito, ó, nesse contato que está aqui embaixo, tá? Aqui, ó. E aí eles vão te orientar direitinho sobre qualquer uma dessas demandas, tá? Esses tipos de descontos, lamentavelmente, continuam se repetindo. Busca teu direito previdenciário de um modo em geral, busca teu direito trabalhista, que muito trabalhador presta a se aposentar, tem curiosidade, quer saber se está tudo a contento, né, para a sua possível aposentadoria. Tudo isso, todo mundo, gente, todo o cenário do previdenciário está à sua disposição através da nossa equipe, tá? Muito Muita, importante vocês saberem disso. Fala, muita, Rogério. muita gente essa semana aqui foi interessante que o escritório recebeu bastante questões trabalhistas. E eu até havia comentado contigo que, doutor Rogério, mas eu me aposentei, eu queria ter melhorado um pouco a minha aposentadoria, piriri, parará e tudo mais. São pessoas que ainda estão trabalhando e aí querem se aposentar com um salário melhor. Só que depois, quando chega no momento da aposentadoria, querem averbar períodos, querem ir atrás de empresas para melhorar a aposentadoria, mas é coisa que daqui a pouco ali você não tem como converter depois daquilo dali numa aposentadoria especial depois que você sai de uma empresa. A empresa não quer nem lhe ver na frente. Se torna muito complicado juntada de documentos. Então, todo mundo aí tem que fazer um planejamento tributário. Quem ainda não se aposentou tem que ir num contador, tem que procurar um advogado e fazer um planejamento tributário, para que não tenha depois aí um desgosto
de quando for encaminhada a aposentadoria, contribuindo aí pelo teto para receber 2 salários de aposentadoria. Então, tem muito vídeo na internet que até são vídeos verdadeiros, né? Você não precisa ficar contribuindo, às vezes, pelo teto para receber o teto. Você não Uhum, vai receber o teto, amigão. Você vai receber mais abaixo. Então, tem um certo equilíbrio para que isso daí siga adiante. Essas questões de consultoria são muito próprias, assim. Tem até, inclusive, simulação do próprio INSS, no site do uhum, INSS, sobre isso. Quem tem aí aposentadoria, quem tem período de trabalho e precisa ter, tem que tomar muito cuidado. A gente tem pego muita questão trabalhista aqui no escritório e a gente tem recomendado, ó, máximo cuidado, você está contribuindo muito pelo teto, não é bem assim uhum. que funciona. Então, né? Muita gente com auxílio maternidade que não deu entrada para as questões aí. Tem muito idoso que tem os filhos que vêm começar a conversar conosco a respeito das trabalhistas, né, Milton? Ô, E a Rogério, gente tem recomendado. pegando um gancho na tua fala, uma pessoa me procurou essa semana com aquela entrada via sistema da Previdência, do INSS, para um pedido de auxílio-doença. Informou lá a documentação, colocou laudo, colocou tudo, só que não existe um prazo, né? Não Ninguém tem. sabe a- a- em quanto tempo isso vai ser analisado. O que seria um prazo razoável para que essa pessoa possa, diante de uma situação dessa, buscar o seu direito na justiça e ter uma celeridade nessa decisão e não ter que voltar para o trabalho, ficar bom de saúde e não ter o seu benefício? O que tem acontecido na prática é que tu encaminha o auxílio-doença e aí a pessoa passa 1 mês, 2 meses, aguarda a perícia ser marcada, às vezes deve em torno de 30 dias para a perícia ser marcada, e aí depois dessa perícia marcada, acaba que o primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês a pessoa já tem que voltar ao trabalho, né, pelo médico do trabalho da empresa, e aí esse período todo que ficou para trás vai ter que ser cobrado em atrasados e tudo mais. Uhum, Mas o período que ele ficou naquele limbo previdenciário, ele não ganha nem da empresa nem do INSS, né? Ele fica 3 meses sem salário. Por isso que a maioria das pessoas tem dito assim: olha, eu sei que aqui no Pará, por exemplo, é demorado. Vai demorar 6 meses e ele vai vir negado. Então eu vou ter que aproveitar, ó, doutor, me dá 15 dias de atestado aí, eu vou ver se eu melhoro, tomo melhoral aí um melhoral, uma aspirina em um copo d'água e volto para o trabalho, porque vale uhum, mais a pena voltar para o trabalho doente e receber da empresa do que ficar em casa aguardando o INSS e se dar conta. Eu mesmo agora aí, né, Milton, desde Brasília com esses problemas, passei por cirurgia, eu tive 14 dias de atestado só, não é o suficiente para encaminhar no INSS, mas são 14 dias que tem um prejuízo inenarrável para o escritório, né? sem dúvida. Então a gente fica numa situação que eu também não vou falsificar atestado médico, nem coisa do gênero, porque isso daí não compete, apesar que a gente vê muita gente fazer. Mas como Uhum. diz o outro, como dizia minha mãe, tu não é todo mundo, então faz o teu bem feito e volta, né? É isso. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, tá? Acredito que a gente conseguiu abordar bastante coisa. Você que está chegando agora, finalzinho da live, volta ela para o início, te oriento. Essa live é o tipo de live que você assistir várias vezes para você ir entendendo o passo a passo. Eu também costumo fazer pequenos cortes, mas é bom você ter o entendimento do completo aqui para você poder absorver e saber buscar o seu direito, tá? E não perder mais do que você já vem perdendo nas mãos de bancos e de tantos outros que se aproveitam do aposentado. Beijo no coração, bom final de semana para você, Deus possa te abençoar. Rogério, suas considerações, meu amigo. Tema de casa para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo depois, tá? Extrato de empréstimos consignados do INSS, hoje de tarde, nesse sábado. Ah, não sei tirar, pede para algum parente, algum amigo ajudar vocês aí, tá? Não ceda sua senha Gov para todo mundo, né? Mas pega algum parente, vá lá e olhe. Banco Safra, Banco C6, Banco Uhum, Fixa. Cuidado com esses bancos. Dê uma olhadinha lá se não tem nenhum empréstimo, se não. Espera um pouquinho, esse empréstimo aqui de R$ 1.200 não é meu, não. Eu não ganhei esse empréstimo, não. Então, olhe, tema de casa para você hoje de tarde. Quem tem Safra e C6 tem que dar uma olhada hoje. é isso. Pessoal, qualquer dúvida, eu estou vendo dúvidas aqui, manda no Uhum. contato do Zap que está aqui na tela, tá? Que a gente direciona para a equipe Raio X do Direito e você vai ter suas perguntas sanadas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.